Existe um planeta chamado Terra, e nele existem lugares que parecem de outro mundo. Lugares onde o termômetro marca 70 graus negativos, onde a pressão esmaga aço como papel, onde ácido ferve em lagos coloridos, onde a lava escorre a céu aberto e a vida discorda. Hoje você vai conhecer os sobreviventes extremos, animais que a evolução passou milhões de anos aperfeiçoando para habitar os lugares mais inóspitos da Terra. Cada um deles carrega segredos que a ciência usa para criar novos materiais, novos medicamentos, novas tecnologias. Eles não são apenas extraordinários, eles podem mudar o futuro da humanidade. O termômetro marca menos 50 graus Celsius. O vento sopra a 120 km por hora. Qualquer humano sem proteção morreria de hipotermia em menos de 5 minutos. E então, emergindo da nevasca como um fantasma branco, aparece o maior predador terrestre do Ártico. O urso polar não apenas sobrevive nesse ambiente, ele prospera. Seu pelo parece branco, mas não é. Cada fio é transparente, oco, e conduz a luz solar até sua pele completamente negra, como uma fibra óptica natural, aquecendo o animal mesmo no frio mais brutal. Sua camada de gordura tem 10 centímetros de espessura. Seus pés têm pelos entre os dedos para a aderência perfeita no gelo. A temperatura central do urso polar se mantém constante em 37 graus Celsius, mesmo quando o ambiente externo marca menos 50 graus Celsius. Uma diferença de 87 graus gerenciada exclusivamente pelo próprio organismo. A coloração branca dos pelos é uma ilusão óptica. Cada fio é transparente e oco, funcionando como coletor solar. Mas o momento mais impressionante do urso polar não é sua resistência ao frio, é sua paciência letal. Imóvel como uma estátua de mármore branco sobre o gelo, ele pode esperar horas, às vezes dias inteiros, ao lado de um buraco de respiração de foca. A foca precisa subir para respirar a cada 20 minutos. O urso polar espera. E quando o momento chega... Ursos polares nadam até 320 quilômetros seguidos em mar aberto, sem descanso. Em 2011, um indivíduo foi rastreado por GPS nadando por 9 dias consecutivos, percorrendo 687 quilômetros através do Mar de Belfort, com um filhote. O mecanismo dos pelos ocos do urso polar inspirou o desenvolvimento de fibras testes de altíssima eficiência térmica, usadas em roupas para expedições em ambientes extremos e em painéis de isolamento para a construção sustentável. Do outro lado do globo, na Antártica, um animal faz o que a maioria dos seres vivos, incluindo humanos completamente equipados, se recusaria a tentar: criar seus filhotes no inverno polar antártico com ventos de 200 km por hora, com temperaturas de 60 graus negativos, em completa escuridão polar, sem comer, por 65 dias.
Os pinguins imperadores resolveram o problema do frio da maneira mais elegante que a evolução já criou. Eles ficam juntos. A colônia de milhares de indivíduos funciona como um único organismo vivo, rotacionando continuamente. Os da borda fria entram para o centro aquecido, os do centro vão para a borda e assim sucessivamente. A temperatura no interior do grupo pode ser 37 graus mais quente do que no exterior. A colônia de pinguins imperadores mantém temperatura interna de até mais 37 graus Celsius no centro, enquanto o ambiente externo marca menos 60 graus, uma diferença de 97 graus, mantida sem qualquer estrutura física, apenas por comportamento coletivo. Cada macho fica 65 dias sem se alimentar, em pé no gelo, aquecendo um único ovo sobre seus pés, sob uma bolsa de pele abdominal. O pinguim imperador mergulha até 565 metros de profundidade e sustenta a respiração por 22 minutos, recordes absolutos entre todas as aves do planeta. Para conseguir isso, seu sangue possui uma concentração de hemoglobina excepcionalmente alta, armazenando oxigênio suficiente para mergulhos prolongados. E então chegamos ao campeão absoluto dos extremos. Não é um animal que você pode ver a olho nu. Tem menos de meio milímetro. Parece um urso em miniatura com 8 patas. E está em todo lugar. Na Antártica, no fundo do oceano, no topo dos vulcões, provavelmente no jardim da sua casa agora mesmo. O tardígrado. O ser mais resistente que a ciência já descobriu na Terra. E possivelmente no universo. Aquele corpo minúsculo já sobreviveu a tudo que a ciência testou contra ele. Menos 272 graus Celsius, 1 grau acima do zero absoluto, onde os átomos param de se mover. Mais 150 graus positivos, radiação 1000 vezes letal para humanos, a pressão de 6.000 atmosferas, 10 dias expostos diretamente ao vácuo e à radiação do espaço sideral, e 30 anos de desidratação completa, voltando à vida quando reidratado com uma gota d'água. Em 2007, tardígrados foram lançados ao espaço na missão Photon M3 da ESA e sobreviveram a 10 dias de exposição direta ao vácuo espacial e à radiação solar ultravioleta, condições imediatamente letais para qualquer outro ser vivo. Em 2019, uma sonda israelense com tardígrados desidratados colidiu com a Lua. A NASA e a ESA acreditam que alguns possam ainda estar viáveis na superfície lunar. O tardígrado possui proteínas únicas chamadas TDPs, que substituem a água dentro de cada célula durante a desidratação, formando um vidro biológico que preserva todas as estruturas celulares intactas por décadas. Quando reidratado, esse vidro se dissolve e o animal retoma todas as funções normais como se nada tivesse acontecido. As proteínas TDPs do tardígrado são intensamente estudadas para desenvolver vacinas sem refrigeração, um avanço que poderia salvar milhões de vidas em regiões tropicais sem cadeia de frio. A mesma tecnologia pode revolucionar a preservação de órgãos para transplante, substituindo as horas atuais por dias ou semanas. 11 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Escuridão absoluta. Luz solar nunca chegou aqui. Temperatura de 2 graus positivos. E uma pressão de 1.100 atmosferas. O equivalente a 50 jatos Boeing 747 pousados sobre o seu corpo ao mesmo tempo. Nenhum submarino humano suporta esse ambiente sem reforços especiais de engenharia. E ainda assim, há peixes lá. O pseudoliparis, o peixe mais profundo já filmado pela ciência, encontrado a 8.360 metros, parece frágil demais para existir. Translúcido, sem escamas, sem bexiga natatória. Mas seu corpo carrega um segredo bioquímico extraordinário. Está completamente saturado de óxido de trimetilamina, uma molécula que estabiliza todas as proteínas corporais sob pressão extrema, funcionando como um anticompressão biológico que a pressão mais alta do planeta simplesmente não consegue derrubar. Em 2023,
uma nova espécie de peixe foi filmada a 8.360 metros de profundidade na fossa de Izu Ogasawara, Japão, o mais profundo já registrado em vídeo. A pressão nessa profundidade equivale a 1.100 vezes a pressão atmosférica na superfície. O peixe não possui bexiga natatória, pois o órgão implodiu evolutivamente sob pressão tão extrema. A molécula OTMA, óxido de trimetilamina, que protege as proteínas do peixe adal da deformação por pressão, está sendo estudada para preservar proteínas terapêuticas em medicamentos biológicos, como insulina e anticorpos monoclonais, sem refrigeração e sem perda de eficácia. No fundo do Oceano Pacífico, onde as placas tectônicas se separam, existem chaminés vulcânicas submarinas que expelem água a 400 graus Celsius. Em torno delas, um ecossistema inteiro vive sem luz solar, sem fotossíntese, sustentado apenas pela energia química da própria Terra. E colado diretamente às paredes dessas chaminés, a 80 graus de temperatura constante, vive o animal multicelular mais tolerante ao calor já descoberto pela ciência. O verme de Pompeia, Alvinella pompejana, vive dentro de tubos que constroem nas paredes das chaminés. Sua cauda fica a 80 graus, sua cabeça fica a 22 graus, em um gradiente de temperatura de 60 graus em apenas alguns centímetros de corpo. E ele tem um aliado inesperado nessa batalha contra o calor. O verme de Pompeia suporta temperaturas de até 80 graus Celsius, comparável a uma panela de pressão. Sua pele é colonizada por bactérias termófilas do gênero Epsilon Proteobacteria, que formam uma cobertura bacteriana isolante de até 1 milímetro de espessura, atuando como um casaco biológico contra o calor extremo. Essa simbiose é única no reino animal. As bactérias que colonizam o verme de Pompeia só crescem acima de 60 graus Celsius. Elas morreriam na temperatura ambiente de um laboratório. Seus processos metabólicos e enzimas funcionam perfeitamente a temperaturas onde a maioria das proteínas simplesmente se desdobra e para de funcionar. As enzimas termófilas do verme de Pompeia e de suas bactérias simbióticas são usadas em processos industriais de alta temperatura, incluindo produção de biocombustíveis, papel e detergentes enzimáticos, setores que movimentam centenas de bilhões de dólares por ano globalmente. Na zona meia-noite do oceano, abaixo de 1.000 metros de profundidade, onde nenhum raio de luz solar jamais chegou na história do planeta, a evolução resolveu o problema da caça de uma maneira que parece saída de um pesadelo. O peixe pescador abissal carrega sua própria lanterna, um apêndice bioluminescente que balança à frente de suas mandíbulas repletas de dentes como agulhas de vidro. Mas a lanterna não é produzida pelo peixe. É produzida por bactérias bioluminescentes que vivem em simbiose dentro do órgão luminoso, a isca. Em um ambiente de escuridão absoluta, qualquer criatura pequena que se aproxime da luz, atraída por curiosidade ou fome, encontra a maior concentração proporcional de dentes de qualquer vertebrado conhecido pela ciência. A fêmea do peixe pescador abissal pode engolir presas 2 vezes maiores que ela mesma, graças a mandíbulas que se dobram para baixo em quase 180 graus e um estômago extremamente elástico. Os machos, ao encontrar uma fêmea, fundem-se literalmente ao seu corpo, perdendo todos os órgãos internos exceto os testículos, tornando-se parasitas permanentes geneticamente integrados à fêmea. A bioluminescência do peixe pescador é produzida por bactérias do gênero Alliivibrio, que entram no órgão luminoso ainda durante o desenvolvimento do filhote. Sem as bactérias, a isca não brilha. É uma das simbioses mais especializadas da natureza. Um peixe que terceirizou sua própria lanterna para micro-organismos. Meio-dia no Saara Central. O sol incide verticalmente sobre a areia, aquecendo a superfície a 70 graus Celsius. Qualquer inseto comum morreria em segundos. Os predadores estão escondidos. O deserto parece absolutamente morto. E então, de dentro da própria areia, emerge uma formiga prateada e começa a correr. A velocidade é absurda. A Cataglyphis bombicina, a formiga prateada do Saara,
detém o recorde de velocidade entre todos os insetos. Cobre 108 vezes seu comprimento corporal por segundo. Em escala humana, isso seria correr a 720 km por hora. E ela sai à superfície exatamente durante os 10 minutos mais quentes do dia. O único momento em que seus predadores, as lagartixas, já estão recolhidos demais para caçar. A formiga prateada do Saara possui pelos triangulares com 3 superfícies refletoras que atuam como um espelho solar multifacetado, refletindo a luz visível e infravermelha ao mesmo tempo, mantendo a temperatura corporal até 10 graus Celsius abaixo da temperatura ambiente. Sua temperatura de morte por calor é 53,6 graus Celsius. Ela opera com margem de apenas 0,4 graus Celsius. A formiga prateada usa um sistema interno de odometria, conta seus próprios passos e mede a direção do Sol, para calcular em tempo real a distância e direção exata de volta ao ninho, mesmo em terreno completamente plano sem marcos visuais. Um GPS biológico operando a 53 graus Celsius, em uma formiga de 2 milímetros. A estrutura dos pelos da formiga prateada inspirou o desenvolvimento de superfícies fotônicas artificiais que refletem tanto luz visível quanto infravermelha. A tecnologia está sendo aplicada em telhados, embalagens de alimentos e roupas para reduzir o aquecimento em ambientes tropicais, com potencial para cortar em até 30% o uso de ar-condicionado. No Alasca, quando o inverno chega, temperaturas de 18 graus negativos congelam riachos, lagos e a própria terra. E um pequeno sapo faz algo que desafia absolutamente tudo o que sabemos sobre a biologia da vida. Ele congela, completamente. Seu coração para, sua respiração cessa, seu sangue solidifica. 70% da água de seu corpo forma cristais de gelo visíveis através de sua pele. Clinicamente, por todos os parâmetros médicos, ele está morto. E na primavera, às vezes 4 meses depois, ele descongela. Seu coração reinicia. Ele respira. Ele pula. O sapo da madeira, Lithobates sylvaticus, é o único vertebrado que pode sobreviver ao congelamento completo de seus tecidos, inclusive do cérebro. Seu fígado produz quantidades extraordinárias de glicose que penetram em cada célula, agindo como anticongelante biológico e impedindo que os cristais de gelo destruam as membranas celulares. Durante o congelamento, o coração do sapo da madeira para completamente. A concentração de glicose em sua célula sobe 100 vezes acima do normal, substituindo a água intracelular e prevenindo a formação de cristais destrutivos. O descongelamento acontece de fora para dentro, em ordem precisa. Coração e fígado são os últimos a reativar, garantindo que o fornecimento energético esteja pronto antes da atividade muscular retornar. O mecanismo de congelamento e descongelamento do sapo da madeira é a base de pesquisas intensas em criopreservação de órgãos humanos para transplante. Atualmente, órgãos só podem ser preservados por 4 a 36 horas. Se a ciência replicar completamente o sistema do sapo, rins, corações e fígados poderiam ser preservados por semanas ou meses, salvando centenas de milhares de vidas por ano. O deserto do Namibe, na costa da Namíbia, é um dos mais áridos da Terra. Chuva genuína pode não cair por anos, mas toda manhã, por apenas alguns minutos, a névoa do Oceano Atlântico penetra no deserto, trazendo umidade. E o besouro do Namibe descobriu como transformar ar em água. O Stenocara gracilipes sobe no topo de uma duna antes do amanhecer. Inclina seu corpo num ângulo precisamente calculado em direção ao vento de névoa e espera. Sua carapaça possui uma microestrutura extraordinária, alternando protuberâncias hidrofílicas que atraem gotículas de água e canais hidrofóbicos que a repelem em direção à boca. Em 5 minutos de neblina, ele coleta 40% de seu peso corporal em água potável. A estrutura microscópica da carapaça do besouro do Namibe alterna protuberâncias hidrofílicas de 0,5 milímetros com canais hidrofóbicos entre elas.
As protuberâncias captam e condensam gotículas da névoa. Os canais as conduzem diretamente à boca do animal. O sistema tem eficiência de captação de até 12 litros de água por metro quadrado de superfície por hora. A tecnologia de coleta de névoa inspirada no besouro do Namibe já está em uso real. Redes coletoras instaladas em zonas costeiras áridas da África e do Chile utilizam os mesmos princípios para gerar água potável para comunidades sem acesso à água corrente. Uma única rede de 10 metros quadrados pode fornecer até 200 litros por dia em condições de névoa adequadas. A 5.500 metros de altitude, o ar contém menos da metade do oxigênio disponível ao nível do mar. Alpinistas experientes passam semanas se aclimatando para funcionar parcialmente nessa altitude. Sem suplementação de oxigênio, humanos ficam incapacitados em horas. E o Shiro, o antílope do Tibete, nasce, cresce, corre e cria seus filhotes nessa altitude, sem qualquer suporte, sem qualquer adaptação artificial. O Shiro possui uma hemoglobina com mutação específica que aumenta em 40% a afinidade pelo oxigênio comparada à hemoglobina humana, capturando cada molécula de oxigênio disponível no ar rarefeito. Seus pulmões têm o dobro da capacidade proporcional. Sua frequência cardíaca em repouso é mais alta do que a de qualquer atleta humano em esforço máximo. O antílope tibetano possui hemoglobina com mutação no resíduo beta-2 que aumenta em 40% a afinidade pelo oxigênio comparada à hemoglobina humana. Essa adaptação levou aproximadamente 50 mil anos para se fixar na população após a elevação tectônica do Planalto tibetano. Suas narinas possuem estrutura especial que aquece e umedece o ar gelado e rarefeito antes de chegar aos pulmões. As fêmeas do Shiro realizam uma das maiores migrações de mamíferos terrestres da Ásia. Percorrem 300 quilômetros a pé, subindo ainda mais em altitude, para parir em locais específicos do Planalto que oferecem proteção contra predadores. Os filhotes nascem, ficam de pé em minutos e já conseguem correr em horas. Necessidade absoluta de sobrevivência no teto do mundo. A zona de exclusão de Chernobyl foi abandonada pelos humanos em 1986, após o maior acidente nuclear civil da história. Os níveis de radiação ainda excedem em muitos pontos o limite seguro para a residência humana. Mas nos últimos 40 anos, sem a presença humana, a vida não apenas sobreviveu, ela explodiu e revelou algo extraordinário sobre a capacidade de adaptação animal à radiação. Os lobos da zona de exclusão de Chernobyl são os mais estudados do mundo. E em 2023, pesquisadores da Princeton University publicaram uma descoberta que mudou tudo o que sabíamos sobre evolução rápida. Em apenas 40 anos, menos de 10 gerações de lobos, seus genomas mostram modificações mensuráveis nos mecanismos de reparo de DNA, tornando-os significativamente mais resistentes à radiação ionizante do que lobos de qualquer outra população no planeta. Estudo publicado em 2023 por pesquisadores da Princeton University analisou o genoma de lobos da zona de exclusão de Chernobyl e identificou modificações nos genes de reparo de DNA, incluindo regiões análogas às mutações que conferem resistência ao câncer em humanos. A pesquisa sugere que a seleção natural operou visivelmente em apenas 3 a 7 gerações de lobos expostos à radiação elevada. Respostas diferentes para a mesma pergunta que a natureza faz em cada extremo da Terra. Como é possível viver aqui? O urso polar que aquece seu corpo com luz solar através de pelos ocos. Os pinguins que transformaram a cooperação num sistema tão eficiente quanto qualquer aquecedor que a engenharia humana já criou. O tardígrado que descobriu como pausar a própria vida e retomá-la depois, como se o tempo não tivesse passado. O peixe pescador que terceirizou sua própria luz para bactérias parceiras em uma das simbioses mais específicas da natureza. A formiga que transformou seu próprio corpo num espelho solar para sobreviver no lugar mais quente da Terra. O sapo que morre todo o inverno e ressuscita toda a primavera, há milênios.
E o antílope que corre mais livre do que qualquer ser humano jamais correrá, no teto do mundo, onde o ar mau existe. A natureza nunca nos pediu para sobreviver nos extremos, mas ela aprendeu. Ela sempre aprende. E cada solução que ela encontrou, em cada grau abaixo de zero, em cada metro de profundidade, em cada grão de areia escaldante, é uma lição que a nossa ciência ainda está estudando, descobrindo, tentando imitar. Eles não sobrevivem apesar dos extremos. Eles sobrevivem por causa dos extremos. Cada ambiente impossível foi o professor que os fez extraordinários. Se você gostou deste vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com amigos. Até o próximo vídeo!